Alô, pessoal, muito boa noite. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Mais uma roda nossa. Hoje, meu querido amigo, meu irmão Felipe, vai falar sobre para que trabalho, por que trabalho, para que trabalho, para que trabalho, Felipe? Para que necessidade ou colaboração? Para que trabalhar? Essa é a questão. Felipe, vamos lá, cara. Conta pro pessoal aí qual é essa história de para que trabalhar. Eu trabalho desde menino, porra, para nascer. Eu trabalho. Vamos lá, Felipe. Manda ver. Boa noite, Firmino. É um Boa prazer noite. sempre estar aqui, podendo contribuir aí com você, ouvinte, você que está assistindo, que você está vendo, enfim, que você está acompanhando a gente nas nossas redes. No final dessa roda, quem precisar, eu vou mandar algumas perguntas. Tem um formulário com perguntas que a gente criou e vai estar enviando para vocês. Então, basta entrar lá no Instagram, Arte de Acreditar, arte, underline, de, underline, acreditar, e a gente envia o arquivo. Ou, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, né, Firmino? Vale a Exatamente. pena acessar lá o link da bio e entrar. E aí você vai direto para o Por grupo favor, vá nos ver quem está esperando você. Vamos lá. e a gente disponibiliza essas perguntas para quem solicitar. Tá? Essas perguntas vão facilitar você a ampliar a sua visão. E aí a gente vai entrar agora nesse tema, né? Trabalhar para quê? Necessidade ou colaboração? Não sei se vocês sabem, mas a origem da palavra trabalho, ela tem raízes muito antigas, né? Que vão variar ali de acordo com cada língua, cada cultura, mas no latim ela vem de tripalho. Há muito tempo atrás aí, a gente já fez uma roda sobre trabalho. A gente está trazendo esse tema porque a gente entende a importância dele. Por quê? Um dado aí curioso, em média de 70 a 80% das pessoas elas estão insatisfeitas com o que elas fazem, no trabalho que elas estão. Então, para quem busca maior bem-estar, para quem está querendo ter uma qualidade de vida maior, esse tema é de muita, muita importância. Então, espero que contribua para você. Então vamos lá. A palavra significa tripalho. O que que é tripalho? Tripalho era um instrumento, né, que eram três paus que era utilizado para punir os escravos e os animais de trabalho. Então, é claro que ao longo do tempo, né, a palavra tripalho foi evoluindo para trabalho, mas que esse sentido ele foi sendo desconsiderado. E aí a gente começou a ter um novo contexto sobre trabalho. E por isso que a gente ainda tem esse no inconsciente coletivo essa questão do trabalho como algo de sofrimento, uma tormenta, né? Enfim, tem alguns termos que o pessoal usava mais antigo aí que eu não lembro. Mas com toda essa organização que foi feita nos tempos atuais, hoje a gente já consegue ter algumas garantias no trabalho. Você tem a carteira a CLT, você tem as suas garantias de remuneração, de férias, etc. Isso foi uma conquista, né? Mas tem gente que trabalha de forma autônoma, independente, tem empresários que eles não vão ter isso. E a gente precisa entender que não é sobre isso o trabalho, sobre as garantias, sobre se você vai ter férias remuneradas e etc. Isso é só uma parte de um acordo para todo mundo ficar bem em caso de desacordo ou etc. Então, isso é para trazer um pouco mais de organização, sim, favorece sim, mas eu acho que não esse o motivo, não deve ser esse motivo principal para a gente trabalhar porque eu vou ter uma garantia de salário, vou ter umas férias remuneradas ou qualquer coisa do tipo, né? É, se eu ficar encostado, eu vou ter que ter lá eu tenho quem me subsidie, etc. Então, tem gente que tem essa visão, não há problema nenhum, mas a ideia aqui é a gente estar ampliando isso, né? Então, trazer esse aspecto amplo. E aí a gente vai entrar já aqui de cara no tema. Então, tem muita gente que vai trabalhar por necessidade. Eu acredito que todos nós começamos a trabalhar por necessidade, né? E continuamos a trabalhar por ela.
Porém, ao longo do tempo, a gente começa a ter alguns outros objetivos. Ao longo da organização que a gente vai, tanto da organização financeira que a gente faz com a gente e das possibilidades que a vida vai nos oferecendo, a gente consegue trilhar por outras ondas, né? Surfar outras ondas no trabalho. Então, a gente começa pela sobrevivência, porque a gente ainda não tem, a gente é escasso de recursos. Então, a gente precisa manter as necessidades mais básicas. E aí tem a pirâmide de Maslow, né, que vai trazer muito isso, onde a gente vai estar ali no primeiro nível de abrigo, de alimento, né, dos recursos essenciais, né, para a gente ter o maior conforto. Então, a nossa necessidade de ganhar dinheiro para poder sustentar a si e a nossa família. Então, a gente vai garantir que não falte trabalho, que a gente não passe por dificuldades financeiras ou venha a ter algum tipo de insegurança. Então, a necessidade de trabalho ela é intrínseca à vida. E, em sociedade, é fundamental que todos estejam trabalhando. Por quê? Porque a gente depende das trocas de bens e serviços. Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo, né? Normalmente a gente vai fazer tudo. E fazer tudo que eu falo é fazer tudo mesmo que uma vida apenas demanda. E aí entra o sentido de colaboração. Eu vou falar um pouquinho mais de pirâmide de Maslow ali para frente, para rechear isso. Mas a colaboração vem dessa abordagem onde a gente vai considerar o trabalho como uma oportunidade de contribuição para a sociedade, né, de uma forma mais significativa. Então, por exemplo, esse programa que a gente faz é uma colaboração com quem está nos assistindo, com quem está nos ouvindo, pensando, tendo um propósito maior de de entender que eu não estou trabalhando só para, entre aspas, muito entre aspas, me salvar, né? Eu estou trabalhando para conseguir contribuir com o mundo. Se esse legado ou se isso vai fazer diferença na vida das pessoas, a gente acredita e espera que sim. Por isso que a gente faz. Mas a gente não faz só por conta disso. Tem muita gente que se apega ao legado e às vezes esse legado está disfarçado de querer ser lembrado depois da morte, né? E não é o nosso caso. A gente espera que a mensagem, que é o mais importante que a gente traz aqui, o conhecimento, né? As técnicas, enfim, que esse conhecimento ajude a gente a evoluir como sociedade. Felipe, eu não trabalho com isso. Como é que eu estou contribuindo com a sociedade ou como eu posso contribuir? De diversas formas, dependendo de cada nicho, né? Não necessariamente você precisa trabalhar com a mente humana para poder contribuir. Você pode fazer, por exemplo, atuar em outra atividade e você vai estar colaborando também. Só que você pode colaborar ainda mais, né? Você não precisa ficar só focado, de repente, no seu emprego, que é diferente de trabalho. São coisas totalmente distintas. Ou às vezes a pessoa que está trabalhando com emprego já está no próprio trabalho dela. Ela não precisa, e normalmente qual é a diferença? Ela não precisa de alguém cobrando, falando o que ela precisa fazer, ela já faz por si só, porque ela já tem a autorresponsabilidade de entender o que que ela está fazendo ali, por que que ela está aqui, por que que ela está trabalhando onde ela está trabalhando. Então, todas essas perguntas, esse tipo de perfil de pessoa, ela já tem. E às vezes ela está no emprego porque ela ainda não conseguiu ter uma oportunidade de mudar a forma estrutural de trabalho dela. Então, daqui a pouco ela vai conseguir se organizar melhor e, de repente, vai abrir um negócio, vai abrir uma ONG, vai mais de acordo com o propósito dela. Hoje em dia, muitas empresas têm propósito, né? Na verdade, isso é muito antigo, a questão do propósito. Isso é falado desde os primórdios, só que as empresas entenderam e hoje já tem dados, economicamente falando, que as empresas que têm propósito, elas faturam muito mais. Por quê? Porque elas conseguem fazer com que as pessoas que tenham propósitos ali na mesma linha se juntem a elas. Então é muito melhor eu trabalhar, né? Imagina eu estou aqui com o Firmino trabalhando e o Firmino não está nem aí para isso. É claro que não vai ser bom, né?
E se o Firmino também tem esse propósito, a gente tem duas forças motriz para poder alavancar esse trabalho, né? Então são duas pessoas que estão comprometidas querendo seguir nessa mesma linha de raciocínio. E aí, claro que as visões de trabalho vão variar, né, de pessoa para pessoa, mas é exatamente isso. Não tem certo e errado. Cada um tem que seguir de acordo com os seus objetivos e com o seu propósito, com as suas características. Mas vale a pena dizer que é importante a gente enaltecer aqui que essa mensagem está sendo passada para as pessoas que buscam ter mais qualidade de vida e mais qualidade de vida, mais coerência de vida, que eu acho que é o mais importante, é onde você consegue alinhar, né? Você consegue buscar o seu centramento e externamente construir algo que está alinhado com o seu interior. Então, é para as pessoas que estão ou que pensam, ou que estão vendo que realmente vale a pena seguir por essa linha. Acho que essa mensagem vai fazer muito mais sentido para vocês. O que você acha, Firmino? Faz sentido? Faz? Tô brincando. Pô, o negócio do trabalho, essa origem do trabalho sempre me assustou, né? Eu trabalhei só 70, eu tenho 74 anos, trabalhei 77. Eu estava contando, cara, pô, como eu trabalhei, eu fui um escravo, né? Até que eu sou negro. É muito interessante porque eu trabalhei no Serviço Público Federal, né? Hospital na Saúde, durante 40 anos. Eu entrei no antigo INAMPS em 1977. Trabalhei 40 anos. Olha, um tempo de trabalho assim digno. Pô, eu não tenho nada contra mim. Eu adoro trabalhar, eu sou pontual. Eu sou um escravinho. Bom, às vezes, bom, será que eu sou uma zebrinha? Mas não, eu sou compromissado, né? E junto disso, a partir de 83, quando eu me formo como psicólogo, eu trabalho, aí contei, cara, fui contar, né? Contar, vamos de matemática, cacete, eu trabalhei mais 37 anos, como se trabalha até hoje, né? Aliás, eu ainda estou trabalhando lá, alô, 37 mais um, mais um, até o pessoal, né? O sino lá de eu voltar para o abstrato. Então, assim, eu trabalhei, eu estava assumindo, Deus, como é que um homem trabalha 77 anos, mas está no caquético, né? Porra, porque trabalhei demais, porra. Mas o Felipe traz uma coisa da origem da palavra. Isso é muito importante para a gente sacar o impacto do trabalho sobre a vida do homem, né? Nesses séculos inteiros, milênios, e atualmente, como é que foi desenvolvendo as culturas, os modos de fazer com que a pessoa trabalhe. Eu preciso fazer alguém trabalhar. O que acontece? A gente falava na última roda, nós trouxemos que em determinado momento o homem ele estava, meu Deus, a natureza vai me comer, né? O tigre dentro de sabre, pô, vai me comer. Porra, ele descobriu o fogo, ficou desesperado. Oh, my God, this Deus, this God. Ele descobriu God. E ele começou a sentir, eu falava isso na outra roda, né? Três conteúdos que fazem com que o homem vença o medo vazio. Há um vazio na alma humana, né? Esse vazio é o nosso maior desafio. Nós sentimos o vazio, é uma solidão que a gente visita quando a gente entra numa depressão, numa ansiedade, síndrome de burnout, essas coisas, pânico. Eu tive um paciente que não conseguia atravessar a ponte em Niterói, cara. Parava a ponte. Isso é um negócio muito complicado, essa questão. O que é? A gente falava naquela passada que, a princípio, o homem ele chega e a força do Hulk, oh, meu amado Hulk, estava lá. A energia, nós temos uma energia destrutiva muito grande dentro. Ela tem a Terra se acomoda, às vezes, com tremores, né, Felipe? Você que é arquiteto, pô.
Aí faz uma outra estrutura, como a gente hoje tem aqui o aterro, que o homem faz também, o homem aterrou o mar. Então, o que acontece? O homem percebeu que essa agressividade era perigosíssima, né? Então, ele descobriu que quando ele trabalhava, olha que coisa interessante, ele vencia a agressividade, que ele desfocava, nesse momento, as pulsões, né, e os instintos, essa força interna que vinha a partir da agressividade, né, que vinha porque o inconsciente. Uma coisa fundamental, gente, atenção a todos os coaches, todas as pessoas que pensam, olha, negar o inconsciente é uma loucura. A gente tem um cuidado hoje, que as pessoas pensam, mesmo trabalhando no nível do trabalho, uma coisa que se resolve racionalmente, né? O inconsciente está lá. O Freud fez uma grande descoberta que é inegável. Ele está em nós. Ele vem, ele faz parte, não é esse corte que é dado, levou então a esse início lá que vamos perceber. Então ele descobriu que ele tinha modos de vencer essa agressividade. Um, trabalhando. Então o trabalho, ele em suma, é uma forma que o homem utilizou para vencer a sua solidão, o seu desamparo. O homem se sente desamparado. Então foi inventado lá o trabalho e começou, né, a fazer aquelas armas, né, de osso, de dinossauro, sei lá, os ossos daquela época. Depois foi para, né, a idade do ferro, aquela coisa que ele foi construindo. Então o trabalho ele tem essa especificidade e essa, como dizer assim, essa essência, né? Ele tem esse objetivo de fazer com que o homem contenha a sua agressividade e inseri-lo e criar a sociedade, né? Viver em sociedade. Que eu falava na outra, né? A questão do medo da morte, quando ele vê alguém morto, se aquele cara morre, eu morro. Opa! E aí se instaurou o medo da morte, né? Ele aí já começa. E a questão do incesto, que também, de certo modo, vão trabalhar, são três forças de trabalho, né? O trabalho, que ele descobriu, o medo da morte, né? E o incesto. Porque aí você começa a construir as primeiras famílias, você começa a construir a cultura. Então, o trabalho, o aspecto mais importante do trabalho é esse. Ele tira da gente, né, o medo do vazio, a solidão, e faz com que nós convivamos em sociedade. Mas acontece, como disse o Felipe aí, como essa agressividade está dentro da gente, alguns homens percebem mais forte. Eu lembrar vocês que eu falava de hipopótamo. Então, o hipopótamo, pô, ninguém vai pegar minhas gatas. E isso acontece na empresa, no trabalho, né? Ninguém vai pegar meu ouro, eu preciso de ouro. Eu preciso de alguém para trabalhar. Para mim. Eu sou um empresário, pô. Bota essa negada para trabalhar. Negrada não é só a cor da pele, não. Negrada é todo o trabalho que se transforma em zebrinha, entendeu? Então, nesse caso, e no Brasil é muito mais sério essa questão, que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. A importação dos escravos para o mundo ocidental, muito interessante notar isso, é o homem lobo do homem. Fizemos o avanço, né, o avanço da indústria, né, Felipe? Porra, às custas do suor e do sangue de irmãos nossos, né, semelhantes, vindos da África, por exemplo, sendo escravizados. Né? Aqui no Brasil, então, nós temos essa marca. Então, o que acontece? Como o Felipe trouxe aí, né, todo o trabalho vem desse três, né, esse chicote aí que se batia em escravo, nós temos isso, e isso alimenta a nossa agressividade interna. Todos nós temos esse agressivo. Né? Nós falamos isso a semana passada. Nós temos nosso Rui, que é a nossa Saúla lá dentro. Então, de certo modo, o que a gente vai propor hoje, que o Felipe está trazendo aí, que a gente vai discutir, é a respeito do impacto disso hoje. Como é que você lida? Porque, na verdade, o desejo quer ser satisfeito. O inconsciente, ele é universal, enorme. E ele manda os pedidos através do cavalo do desejo. Quero satisfazer. Porra, aí o ego, é o seu eu e o meu, como eu dizia na outra roda, ele fica meio perdidão, porque tem exigência da sociedade.
Então ele fica, pô, isso não pode fazer. Você não pode comer a sua prima. Ah, mas minha prima é tão gostosa. Não pode, você não pode fazer isso. Você não pode pegar o dinheiro do outro cara. Você não pode meter um cara para trabalhar quando você devia trabalhar. Então, essa coisa que se cria os crimes, né? essa perversão nossa, o que a gente pretende hoje aqui na conversa é também chamar a atenção, como o Felipe disse, eu até acrescento uma coisa, eu sei que você falou do. Você enfocou alguém, mas a ideia maior é que todos escutem isso, todos prestem atenção nisso. As zebrinhas, né? Os perversos, os perversos leão, aquele leão lá do Rei Leão, aquele mal lá, o gorila lá do Tarzan, eles estão aí, eles estão nas empresas, eles estão tanto do lado do empresário como do lado do que devia ser colaborador, aquele cara que vai no banheiro toda hora, vai almoçar, outro dia estava vendo. Pois a menina ainda não voltou do almoço, eu vi uma pessoa que estava escutando, se a pessoa demora no almoço, nesse instante ela não está colaborando com o colega de trabalho. Mas é isso, Felipe, manda ver aí que vamos conversar. O interessante que você falou, e para complementar, eu acho que a gente começa. Eu tinha até falado isso anteriormente com o Firmino, quando a gente estava elaborando e preparando o tema, que é o seguinte: o ser humano, quando ele pode ter, né, algumas visões, mas vou falar dessas duas específicas. Então, a gente tem uma visão do meu trabalho como necessidade, é um tipo de caminho onde você vai ter diversos tipos de crenças, de percepções, de desafios e de dificuldades. E um outro tipo de ponto de vista ali de vida, de visão de vida, é como quando você entende o trabalho como uma colaboração. E aí você também vai ter vários tipos de crença, vários tipos de dificuldades, vários tipos de desafios. Então, qual é a diferença? A diferença é o que você quer para a sua vida. E aí o que eu queria falar para complementar o que o Firmino trouxe, primeiro, é saber se você sabe o que você quer para a sua vida. Muitas pessoas vão responder essa pergunta. Claro que eu sei, eu preciso de dinheiro, vou pagar minhas contas, vou realizar, vou satisfazer os meus desejos do meu ego e tá tudo certo. Isso não é o suficiente porque, como a gente já falou em algumas outras rodas, o desejo do ego ele nunca vai acabar. Então, de repente, você vai virar um prisioneiro do seu ego. É importante a gente entender que existem dois tipos de felicidade, né? A felicidade construída e a felicidade livre. Aquela felicidade que tem muito mais a ver com a sua essência, com algo que está dentro de você. Então, se você só fica focado em construir a sua felicidade externa e você não equilibra e não harmoniza isso internamente, você vai chegar em algum determinado momento da sua vida que você vai se questionar. Você vai olhar e vai falar: por que que eu estou fazendo isso? Para que que eu estou trabalhando aqui? Onde que eu estou? Você vai começar a ver que você não está em coerência, né? Você não está centrado em si mesmo, com seus valores, com o que você acredita. Você foi levando, porque de repente você conseguiu esse caminho, foi bom, estava legal naquele determinado momento, mas agora é hora de mudar. E o ser humano cria resistência à mudança. E o que o Firmino trouxe, que eu ia comentar, que eu acho que ajuda muito a gente a responder essas perguntas, é saber e entender que ninguém te deve nada. O mundo não te deve nada, as pessoas não te devem nada e ninguém te deve nada, só que você deve para o mundo. Ah, Felipe, mas como assim? Se você também não deve nada para o mundo. Mas se você é uma pessoa que está preocupada em construir algo, uma evolução maior, em algo que você entenda que fazer o bem faz bem, se você é esse tipo de pessoa, você vai entender o que eu estou falando e vai saber que você deve para o mundo. Então, a partir do momento que você tem essa visão, eu tenho essa visão, o Firmino tem essa visão, a gente está em comunhão. Comunhão como? Comunhão de evolução, né? De espécie, evolução de construção de família, evolução de condições melhores. A gente entende, né? É claro que depois vai vir os direitos trabalhistas, isso, aquilo, direito civil, blá, 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 mas isso só existe pela essa falta de entendimento, porque as pessoas querem atropelar umas às outras. Elas estão muito mais pelo ego
destruindo, desacordando e não sabem fazer acordo e ficam insatisfeitos e largam tudo, e aí tem que entrar o direito para resolver, porque é a justiça, né? É a justiça que vai falar, olha, isso aqui, essa conduta aqui não está de acordo, você está gerando prejuízo. Então, a partir do momento, tem pessoas que acham normal, né, Firmino? Ah, vou gerar prejuízo, que se dane, o mundo é meu mesmo, é tudo para mim, eu sou o gorila, não, eu sou o malvado ali da história e não está nem aí e vai derrubar todo mundo. Né? E isso vai acontecer no relacionamento afetivo amoroso, vai acontecer na sua empresa. Não é aquele leão que vai ajudar o coletivo, é o leão que vai matar o coletivo. E é uma autodestruição. Esse que é o problema. Então você tem que saber escolher o seu caminho. E aí, só trazendo a questão da pirâmide de Maslow, né? Onde a gente vai estar falando um pouco disso que eu acabei de mencionar aqui. Então a gente está ali nos dois primeiros níveis, onde a gente tem a segurança, né, e a fisiologia. Fisiologia seria a gente poder respirar, comer, água, o sexo, né, que o Firmino trouxe como força, o sono, enfim, a própria inscrição, a gente garantir isso, né? A segurança seria essa segurança do nosso próprio corpo, uma vestimenta, você conseguir se cuidar e etc. O emprego, a segurança de recursos, a moralidade, né? A segurança da família, da saúde, da propriedade, né? Do nosso próprio patrimônio. Então, isso tudo a gente já vai começando. E dependendo do ponto que você se encontra nessa pirâmide, né? Vamos colocar assim, você vai mudando um pouco os seus aspectos. E o que o Firmino trouxe já estaria ali no terceiro nível, que é do relacionamento, né? Das relações sociais. Então, do amor e relacionamento, do pertencimento. Então, as pessoas elas começam a entender o trabalho como um lugar onde elas possam colocar a natureza, se expressar, né? Expressar a natureza dela, onde ela tem as ideias, onde ela vai construir, onde ela vai sentir útil, onde ela vai estar pertencendo ao ambiente ali, onde ela vai estar criando relações sociais, que faz muito bem para o ser humano, que é o que o Firmino trouxe. Né? E aí, é claro que essa questão ali que ele abordou, que vem da ira, da força, né? Por quê? Porque somos energia. O ser humano é energia. E quanto mais energia acumulada, dependendo de para onde ela seja canalizada, ela vira uma explosão, né? Ou não, ou é uma explosão muito boa ou uma explosão muito ruim. E aí, o trabalho, ele faz com que você canalize essa sua energia para algo que seja bom. Então é muito difícil depois de um dia de trabalho, né? Eu chegar pro Firmino e falar, Firmino, e aí, vamos brigar agora, vamos discutir. Você vai falar, pô, cara, agora eu estou muito cansado, agora eu quero ficar tranquilo, amanhã a gente resolve isso. Por quê? Porque você já teve aquele gasto de energia, você já investiu sua energia mental e corporal. Então o trabalho também vem, e aí você começa a entender o esforço, né? A dedicação do seu trabalho para conquistar as coisas, para você conseguir realizar e conquistar de uma maneira honesta, né? De uma maneira real, que é o que o Firmino trouxe. Ah, então eu estou ali, vou pegar o dinheiro do cara, vou fazer as coisas, e não é bem assim. A vida não pode ser assim, né? Porque senão a gente entra no caos, né? É aquela velha história. É olho por olho, todo mundo acaba ficando cego, né? Então, e aí depois a gente começa a ir para um outro nível, que é o nível onde a gente é, vai ter uma autoestima mais elevada, mais bem construída, vai começar a ter um entendimento do respeito pelos outros, né? Pela, pela própria confiança que a gente sabe que é importante em qualquer tipo de relação, seja no trabalho, seja nas relações amorosas, vai dar mais valor para as conquistas, né? Então isso aí você já vai estar ali numa outra. E a última ali, como ele coloca sabiamente, é a realização pessoal, onde vai vir a moralidade, onde vai vir a nossa espontaneidade, a solução dos problemas, a ausência de preconceito, a aceitação dos fatos. A gente vai ter uma abundância em criatividade, porque a nossa mente ela está aberta.
Então, ela está apta a receber a energia do universo e conseguir criar, né? E conseguir trazer soluções para os problemas do dia a dia. E uma das coisas que eu até mencionava ontem, que eu estava numa mentoria, é o seguinte, né, vocês sabem, eu sou arquiteto, estou há 3 anos no mercado e tem 7 anos que eu trabalho com autoconhecimento, mas desde pequeno eu sempre fui uma pessoa muito criativa e muito atenta às questões do desenvolvimento humano. Isso já é inato, eu vim com isso, né? Eu vejo, talvez pela astrologia, pelos cosmos, não sei, mas eu sei que eu vim assim. E eu vi que na escola a criatividade era eliminada, né? Eu ficava indignado com os adultos falando das crianças, que as crianças isso, que os adolescentes aquilo, mas ninguém ensinava como que poderia ser resolvidos os conflitos, por exemplo. Como a gente podia lidar melhor com as nossas emoções. Porque se fizessem isso, eu via isso nas minhas próprias relações de amizade, os coleguinhas com outros coleguinhas, e eram conflitos que davam para ser resolvidos apenas com uma orientação correta. E dentro da escola em si, isso pouco importava. Era matemática, física, era coisa mais industrial ali, de máquina, de robô. E a partir do momento que a gente não alimenta a criatividade, a busca por soluções, né? Não, a gente não abre espaço para a pessoa não se sentir vergonha, para a pessoa se sentir bem, para ela pertencer, a gente alimenta a nossa alma e nosso espírito. Então a gente começa a ter uma força intrínseca dentro para trabalhar, para se sentir útil, para ter um reconhecimento, né, de nós mesmos, de quem somos, o que estamos fazendo aqui, né, por que viemos. Então a gente começa a entender mais sobre essa inteligência existencial mesmo do ser. A gente começa a aumentar isso. E aí a gente começa a ter mais responsabilidade, começa a ter mais empatia. Isso lá, eu estou falando lá no início, né, na escola. Imagina um adulto quando ele passa por todo esse processo, chegando na vida adulta. É claro e com certeza que a gente vai ter diversos e bons líderes, porque a formação está aí. Depois ele só vai pegar isso e botar em prática na vida real, na vida adulta, né? Vamos colocar assim, na vida real não, na vida adulta. Então é importante a gente entender essa trajetória. E saber alguns benefícios, né? Quais são os benefícios do trabalho? Ah, ganhar dinheiro, né? O pessoal não, já tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Claro, a renda financeira, ela vai né, seja renda ou seja salário, ela vai na roda que a gente fez de trabalho, na outra, eu falava sobre salário, né? Salário é bem, bem interessante. Eu não vou falar, não, vou deixar na curiosidade, mas pesquisa aí o que que é salário. Tem a ver com sal, o soldo. Mas depois pesquisa aí para você buscar seu próprio, seu próprio interesse também. É, mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então é importante a gente entender que o trabalho vai dar essa renda financeira, né? Isso vai fazer com que a gente atenda às nossas necessidades. Tem a independência financeira. Porra, ai, tão sonhada independência financeira que se fala. Dependência financeira é você ter liberdade de escolha para fazer o que você quer, quando você quer e conseguir comprar o que você quer. Então, isso está muito alinhado também com a sua ambição e os seus desejos, tá? Tem gente que vai ter liberdade financeira que, às vezes, um rico milionário não vai ter, ele está escravo do dinheiro. E essa pessoa que tem liberdade financeira está mais tranquila. E ela sabe administrar as partes internas dela com as partes externas e de acordo com o recurso financeiro que ela tem. Então, ela consegue administrar isso bem. Não é uma coisa impossível de se chegar. É difícil porque realmente as coisas têm um valor muito alto na sociedade. Outro benefício que é interessante a gente falar, o sentimento de realização, né? E aí, nesse último é, nível da pirâmide de Maslow, é justamente a autorrealização, né? Eu tenho um treinamento de propósito, chama-se Desperte-se o Propósito, onde a gente fala muito sobre isso, sobre o propósito de cada um e sobre a autorrealização. Porque o mais importante, né, eu tenho certeza, o Firmino sempre fala isso, Felipe, como que isso aqui me desperta a força de viver, isso é muito bom, eu adoro. E essa energia que ele traz, né? Tá com quantos anos, Firmino? 70 aí? 4. 74.
Você olha para o Firmino, você não diz por quê, porque ele está alinhado com os valores, com a alma dele, com o espírito sendo alimentado. Então, isso traz, porque ele está vivendo uma autorrealização, né? Ele está vivendo um propósito dele. Então, isso alimenta o ser humano. Isso faz bem em todos os sentidos, mentalmente, fisicamente, né? Você vai conseguir desenvolver as suas habilidades. Isso é muito importante. A gente conseguir desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, né? O trabalho é um oceano de oportunidade para isso. Para a gente conseguir, ele abre portas para a gente conseguir desenvolver e aprimorar isso. Felipe, mas pode nos afogar. Eu queria fazer uma parte. O que acontece? Eu quero voltar lá. Você tocou num ponto que eu acho fundamental para nós. Aliás, é a minha preocupação até os meus mais 20 anos ou 30 que a biologia vai me dar. A não ser que eu vire Matusalém. Eu queria ser Matusalém, né? Ser um barato. Oh, meu Deus, viver uns Aham. 800 anos seria legal. Com saúde, é claro. Né? Não aqueles velhos caquéticos. Mas, assim, o que eu quero trazer, pegando o que você está falando, existe uma ponta. Essa ponta é correta. Você tem escolha, nós temos livre-arbítrio, né? Parece que temos. No mundo do trabalho é muito complicado, no mundo da economia. Se a gente tem mesmo. Às vezes, pô, será que eu tenho? Oh, my God, e a conta da Clara, Enel, da Light, sei lá, do Fisco, meu Deus, e a guerra. Mas, assim, o que eu queria trazer é o seguinte: nós temos, e isso que o Felipe traz, eu adoro o propósito. Sem propósito não há vida. E o propósito só vai ser descoberto quando você, digamos assim, você resolver a tua esfinge interna. Isso seria o teu estranho dentro de você, que é você mesmo, que é uma tecla que eu venho batendo ultimamente em cima, né, que quem conhece sabe. Há um estranho dentro de mim que eu preciso conhecer, ele vai sendo conhecido a partir da minha vida. Eu posso conhecer só a parcela dele, se eu ficar com os Antônios, que é os leões, os hipopótamos fortes colocam nos fracos. Então, assim, é importante sacar que uma coisa que está envolvida no propósito da vida humana dá de início a um modelo muito interessante, que é o modelo da dependência. Isso é uma coisa que vai, de certo modo, fazer essa briga que a gente tem, né? Com a agressividade, com a satisfação, desejo imediato. Eu quero me satisfazer, eu quero ficar rico. Foda-se se eu não pago, eu quero um atraso. Tem gente que vai viajar, professores estão me ouvindo, sabe disso. Professores de escola particulares. O cara viajou, não pagou nenhum professor. Isso não existe. Aí vai para a lei, a justiça, né? Inadimplência de condomínio, né? Às Pô, vezes o condomínio é condomínio, baratinho, a pessoa deixa de pagar e faz qualquer coisa. tem os dois lados. Então, assim, o que a gente começa a notar é que há dentro da pessoa, esse é o foco da psicanálise e da espiritualidade. Não há, o próprio Freud coloca isso. Não tem uma solução, uma fórmula de ouro para resolver o problema de todos. Cada homem deve encontrar por si mesmo na sua solução de ser salvo. Salvo de quê? Dessa procela que é essa briga entre o inconsciente, né, o ego e o mundo de fora, onde há um balde, há um oceano de desejo. Então, o que acontece? A gente nasce e tem uma dependência. Né? O bebê humano é um dos mais dependentes que existe na face da Terra. Eles levam 9 meses, cara, para nascer, depois leva um tempão. Tem gente que com 30 anos já está na casa dos pais. Aliás, a gente criou. É muito interessante. O modelo, o Felipe tocou na coisa da escola, que eu adoro. Eu acho que é escola, gente. Atenção, quem está me vendo. Donos de escola, professores, Alô! psicólogos, alô, alô, alô. Olha, e principalmente dentro do público, do universo da escola pública, que atinge a grande maioria das pessoas. Olhar com carinho para essa questão que o Felipe trouxe, que eu vivi, ele certamente viveu. Todos que estão me ouvindo agora, a escola ela já é ela é um elemento, eu diria assim, ela é o senhor do campo, botar encarregado na atualidade, de nos manter sob servidão. Porque, por exemplo, eu vou aprender economia mesmo depois que eu estou. Agora, ultimamente, passei por um grupo que eu gosto muito, que é o BNI, que me ensina
coisas que eu devia ter aprendido na sala de aula. As grandes escolas, né, que são elas são seletivas, que é um absurdo. Essa seleção, nós estamos elegendo os hipopótamos fortes, os leões bravos e colocando a grande maioria no lugar de zebrinha, tá? Então é preciso sacar que o ser humano ele é dependente e há uma interdependência entre Firmino, todos nós. só para pegar só um pouquinho, o importante que você falou aí é aonde está o ponto, porque tem o mercado fechado, né? Mercado de fechado, não, privado, e o público. E no público, se a gente tivesse esse tipo de ensino, isso já mudava completamente. Até como antigamente o público era muito bom. Então, isso ia mudar muito. Então, é necessário investir na educação pública para que todas as pessoas tenham acesso, porque sempre vai ter empresas que vão oferecer melhores e melhores. Mas se o público está caminhando junto, serviço público, o órgão público está prestando serviço de qualidade, está preocupado realmente, isso caminha e evolui todo mundo junto. Mas aí tem uma outra decisão muito interessante, porque pô, eu fui servidor público durante 40 anos. Então, assim, hoje, tenho meu filho aqui, que de certa vez vai fazer um concurso. A ideia dos concursos, eu queria chamar a atenção para a grande fazenda, né? A grande senzala que se transformou, né, a relação de trabalho, principalmente do Brasil. O Brasil tem uma marca escravocrata seríssima. A gente nega, mas a gente tem um preconceito, né, inserido a níveis inconscientes na nossa relação. Nós temos o narcisismo excludente, né, na nossa relação, porque é um trabalho muito bem feito pelo hipopótamo forte ou leão mau. Porque até a ideia, existe uma ideia com a qual eu venho pensando, e a gente certamente vai fazer muitas rodas, eu pretendo fazer roda até os 100 anos, para fazer com que a gente pense a respeito disso que eu estou pretendendo dizer. Então, o que, que acontece? Você coloca aquela coisa da cenoura, o cara que conhece da cenoura, você vai ter liberdade financeira, e o cara trabalha, o filho da mãe não vai ter nunca tem a maioria das pessoas hoje não tem sua casa própria, é um absurdo. Grande espaço do Brasil não tem saneamento básico, outro absurdo. Nós somos animais. Nós estamos no nível rente à animalidade. Por quê? Porque nós não estamos voltando a olhar. O Freud ele fala em mal-estar da civilização, né, e a ilusão, né, o fim da ilusão, que ele vai falar, e do incesto. Ele tece isso e mostra para a gente que nós precisamos um do outro. Por isso que o tema é muito interessante entre necessidade, né, ou colaboração. A necessidade ela é básica. O ser humano, como já disse, é um bebê que nasce, está na nossa essência, talvez espiritual, evolutiva, em ter necessidade da outra pessoa. Há uma pessoa que precisou me gerar, eu fiquei lá dentro da barriguinha da minha mãe, e que me gera uma porção de outras questões, né? Que o que a gente vai colocar, e já falando sobre isso outra vez, né? É muito importante o nascimento, a forma de nascer, os movimentos que existem nas relações dessas duas pessoas, ou quem o valha, porque às vezes uma criança é julgada na porta de alguém, tá? Ou a criada é quase que eternamente num lugar qualquer onde fica só criança, né? Ela está lá no orfanato. Então, assim, mas o que vai dar a diferença na relação é uma coisa chamada amor, ou relacionamento construtivo. O amor só é conseguido quando você sacrifica o desejo, que a gente quer imediatamente ser satisfeito. Isso é da raça humana. O que o Freud vai trazer e que já está lá desde o início. Vamos trabalhar, porque o trabalho, como disse o Felipe, né? O trabalho, você chega cansado, você não quer. Eu estou cansado, eu não quero nem transar com a minha mulher. Ai, é tão triste, olha, ela está tão linda, eu estou muito cansado, eu preciso estar descansado. Porque eu realmente, até para libido e para agressividade, o trabalho ele tem um aspecto terapêutico. Mas acontece aí a questão que o Felipe traz, que é a questão da escola, já desde cedo.
O hipopótamo já está lá, né? Já tá, o hipopótamo existe, eu diria para vocês, existe 20 famílias hipopóticas desse planeta que comanda esse planeta. Quer dizer, a instituição de trabalho, a forma de trabalhar. Aqui no Brasil, por exemplo, como se constitui a ideia aqui de que alguém trabalhe. A condição de trabalho, nós ganhamos brigando na justiça. A justiça é chamada, como disse o Felipe muito bem, porque a gente não consegue resolver dentro. Então, a questão do empresário que está nos ouvindo, você pensa imediatamente o desejo do ego é ganhar grana. Isso é assim, tem que ganhar grana. Acho que quem não ganha grana é incompetente, né? Você é infeliz. Nós vivemos um momento de profunda solidão, desamparo, vivemos no planeta, hein? Não é só no Brasil, não. Vocês estão vendo agora que estourou, a gente falava disso na semana passada, da ira. Olha a ira, que é antiga, né? Milenária, entre os judeus e os árabes. Essa ira, a solução, e o Freud coloca isso. Essa solução vai ser encontrada por cada ser. E aí você, como disse Felipe, nós temos que ter um sentido de pertencimento. Quando você não se sente pertencendo, você é contra. Você é um pária, Totalmente contra, né? Totalmente contra. tanto porque você não se sente um lugar para ficar, entendeu? Então, o que acontece? A tentativa é sempre aquilo que a gente falava da semana passada, é o outro. E a questão da colaboração no trabalho, como eu e o Felipe, nós colaboramos aqui. É, há uma complementação. A gente é incompleto, é interessante isso, a incompletude de um ser. Né? Por que eu me caso? Por que eu tenho filho? Uma mãe só dá leite quando nasce bebê. É engraçado, já pensaram nisso? A mãe só dá leite quando nasce bebê, ou quando tem bebê. Tive um caso interessante, né, que eu tive acesso, de uma mãe, já falo sempre isso que me deixa encantado, uma mãe adotiva deu leite. Então, porra, então não é uma questão só biológica, mas o que é, afinal? Talvez o biológico seja tocado pela alma, tocado por um sentimento fundamental, né, que diz o Maturana aqui do América Latina, ele diz o seguinte: o amor é organizador de toda a relação social. E o amor, ele, de certo modo, ele interrompe a fome, a gula do desejo e do narcisismo. Então a gente começa, aí por isso a gente colabora. Então o empresário que pensa isso, ele aplica na sua empresa a ideia de que, primeiro, ele precisa respeitar a individualidade do seu. O cara que trabalha para mim, ele trabalha comigo, para mim, que ele trabalha comigo, para mim e para ele. Na verdade, todos nós trabalhamos para nós e para os outros, não há como. Ou então a nossa civilização explode. Então, o que Firmino, acontece? É ah, importante. Diga, Felipe. não, o que vale só pegar esse gancho aí é falar assim, não é porque é colaboração que é de graça, pessoal. Não é isso. Não, não dá para associar com eu estou colaborando. Não, quanto mais você colabora, mais você tende a ser reconhecido, você tende a ter um reconhecimento melhor, tanto pessoal quanto profissional, quanto financeiro que eu falo. Por quê? Porque a estrutura, as pessoas, como o Firmino colocou, não tem como a gente não trabalhar. A gente trabalha para todo mundo, para nós e para os outros. É igual a máscara do avião. Eu pego a máscara, eu boto em mim primeiro e depois coloco no outro. Se eu colocar no outro, eu vou morrer, não tem nem como salvar o outro. Eu coloco em mim, me salvo e salvo o outro. Aí você vai falar, mas eu estou me salvando a vida toda. Então você precisa fazer alguns ajustes. E tem gerações que vão ter que se salvar, né, mais assim, falando, vão ter que salvar para as outras salvarem elas mesmas e depois elas salvarem mais pessoas. Salvar, não gosto desse termo não, mas é só para ficar claro numa linguagem simples. Não, mas é Mas é salvar sim, cara. importante, A gente é salvar sim. Aliás, a salvação é interessante. Se a gente pegar, né, salvar não tem nada. Nem à toa que as igrejas, entendeu, cara? Trabalham com a salvação. Na verdade, nós estamos presos numa matrix miserável, envolvida entre as forças inconscientes, negadas, né? O desejo absurdo que vem disso e o ego perdido querendo satisfazê-lo, tá? E o superego cortando. O superego seria, então, essa parte que a gente absorve da relação inicial, né, materna e paterna, e com a sociedade. O cara tem um modelo, todo mundo vai ficar em baias para não olhar para o lado, para aproveitar todo o espaço.
né, de tempo, não pode olhar para lá, pode conversar, não quero conversa, não. Antigamente tinha Pô, isso, eu não né? quero conversa de trabalho, não. Não quero Trabalho. conversa de trabalho, não. Presta atenção, é a hora, marca a hora, vigia, bota a câmera. Quer dizer, é uma invasão. O que você fala da máscara, achei muito legal essa questão da máscara. Aliás, eu tenho uma coisa a respeito da máscara. Eu acho que nós somos todos mascarados, né? Vou começar por aí. O grande barato do reconhecimento de si, do autoconhecimento, é desmascarar-nos. Que à medida que a gente criou uma forma de lidar com a agressividade, a gente precisou de máscara. A gente não tinha, o conhecimento e o autoconhecimento, ele é processual, e ele precisa da experiência. Não há autoconhecimento sem experiência. Não vem nessa me ensinar que eu vou ter autoconhecimento se eu ter a minha experiência. A minha experiência é básica. A história de uma pessoa, a sua história que você está me ouvindo, seja qual for a sua história, ela é básica. Ela é o tesouro para dar liberdade para você ser. Então, assim, Felipe, quando você falou da mágica do avião, eu achei muito legal, porque, assim, alô, empresários, porque não, no ego, o ego e o narcisismo, assim, hoje, então, nós temos hoje um boom muito grande, né? Das microempresas, né? As pessoas querem ser empresárias, que tem dois pesos e duas medidas, tem que olhar isso. Porque, na verdade, se não há uma modificação interna, e aí a busca do autoconhecimento é fundamental. E quando você reconhece, por exemplo, a importância do outro para você, né? Que você precisa do outro, ele precisa de você, e que você não contém, você quando contém o outro, você quando é empresário, dependendo da questão das baias, quanta gente está trabalhando, eu vejo aí, eu passo por aí, mas loucuras miseráveis que a gente se impõe, que você não faria com seu filho, né? Não com a sua mulher, com o seu neto, mas faz com outro cara. Esse desrespeito, ele volta-se contra você. A sua empresa vai virar uma porcaria, ou pode até ficar muito rica às custas do ódio, e esse ódio virá bater a sua porta. Aliás, bate a nossa porta hoje. Você vê, por exemplo, a violência, é uma outra coisa, você tem duas escolhas, ou você escolhe, né, colaborar, e fica violento, cara. Isso são experimentos, você tem laboratório, você priva o ratinho, eles começam a brigar um com o outro. Porra, o que está acontecendo hoje no Brasil, né, você está vendo para a violência no Rio de Janeiro, antiquada, e agora está aparecendo. Teve no Espírito Santo, que é a minha terra de nascença, agora está tendo na Bahia. Cara, e quando a gente não se organiza, tem duas escolhas, né? O Cláudio está colocando aqui. Então, o homem ele precisa encontrar ele mesmo encontrar a sua forma. Então, você precisa encontrar o seu grupo de identidade, que é a questão de onde você vai trabalhar, como fazer bons relacionamentos significativos dentro da empresa. Isso vai, quando o Felipe fala da máscara, para você, empresário. Você precisa usar a máscara, né? Porque senão você vai morrer sufocado. Se você esquecer, for colocar a máscara no outro, você quer que o outro, né, fique na baia, que ele dê lucro para você, e se você não reconhecer que você precisa antes passar pelo seu autoconhecimento para você poder saber. Você já sentou? Quantas vezes você senta no refeitório da sua empresa para comer com seus empregados e ouvir? Ou você manda o CEO, ou manda não sei quem para fazer, depois vem te contar. Quantas vezes já sentou com o CEO lá junto com seus funcionários? Fez isso quantas vezes? Quantas vezes você participou de uma discussão que você entrou? Porque existe uma magia, né, que ela é fantasmática, precisa ser pensada. Porque, assim, quando criança, eu olhava meu pai era um semideus. Meu pai era políneo, porra, desse tamanho, 1,90 m, era pequenininho. Pô, e a gente mantém isso no nível, na nossa criança interior. Quando a gente tem uma sociedade em que você não tem. Você vive como bicho, cara. As pessoas tratam a gente como cães. Você vê as comunidades abandonadas. Porra, como é que você vai esperar que essa pessoa possa desenvolver? Aliás, são heróis os que conseguem fazer isso. Mas herói, você não encontra herói todo dia, não. Pô, herói Firmino, e sofre o pra legal, cacete. o Hum, legal que você está falando aí é assim, eu até estava falando sobre isso ontem. É, só para simplificar, vou dar o mesmo exemplo que eu dei ontem. Imagina que você é um castelo, né?
em volta do castelo tem sempre aquele paredão, aquele muro, né, para isolar, fazer Não, tem um fosso, não, tem um fosso com jacaré e tudo, Meu crocodilo, poço. antigamente era Não, ali, assim. esse muro é o seu ego. Tem muitas pessoas que estão tendo a experiência humana só a partir do muro, né? Só a partir desse muro ali que faz essa divisão. E, na verdade, o convite que a gente faz é para que você consiga entrar no seu castelo, entrar lá na sua essência, porque está lá dentro. E aí você vai tendo revelações. Mas até você chegar a essa sua essência, você tem que ter o caminho da sua criança ferida, né? Você tem ali as próprias emoções ali para resolver, né? As suas questões emocionais. Então você tem que desenvolver sua inteligência emocional, sua inteligência espiritual. Isso tudo vai fazendo com que você se aproxime, em vez de você ficar ali só no muro ali, ó, olhando de cima e fazendo contato com o mundo através só do seu ego, só com a máscara do ego, da persona que você criou, né? E aí os seus objetivos vão estar muito alinhados com o seu ego e não com a sua essência, não com a sua realidade. Quando você se conecta com a sua essência, com a sua realidade, você consegue abrir uma empresa e fazer de fato com que ela esteja a sua essência, a sua identidade, e fazer com que outras pessoas que pensam daquela forma se aproximem. E elas vão estar ali por isso, por esse motivo. Né? Se vocês forem pegar, os maiores motivadores de trabalho não é salário. Não é salário. Tem gente que ganha muito dinheiro e está infeliz. E tem gente que ganha muito pouco e está infeliz. Não é salário. As pessoas elas precisam de mais, além do dinheiro. Isso vocês já sabem disso, né? Vocês já sabem disso porque é uma realidade. Então a gente tem que entender. Quanto mais eu me conecto com a minha essência, eu passo ali o fosso do jacaré, eu mesmo estou passando, aí uma pessoa passa ali o fosso, vem o jacaré, pega ela, e depois ela sai ali pela ponte, aí corre para dentro do castelo de novo, se conecta consigo. E aí você vai caminhando para o mundo, as suas ações vão estar muito mais pertencentes própria, à sua própria essência e vai estar alinhada com o seu propósito. Isso é importante. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre a nossa estrutura, né? Como a gente cria estrutura. Quando a gente trabalha, a gente automaticamente tem esse benefício, né? De você criar uma estrutura, uma rotina, uma organização do seu dia a dia, uma organização dos seus pensamentos, uma organização do que está acontecendo. Você faz uma avaliação, você faz uma análise. Quando você não faz nada disso, a vida ela passa assim como se fosse sem controle, sem nada, sem entendimento, você só vai vivendo, a Deus dará. Felipe, essa coisa que você falou é importante, assim. Quando o homem na caverna começou a pensar em trabalhar, e ele então criou uma proteção contra a agressividade, né, destrutiva, né? A gente vive um momento, falava agora dessa guerra antiga dos árabes e dos judeus, da Ucrânia e da Rússia, as brigas de facções. Nós temos uma guerra aqui dentro do Brasil de facções, gente. Então morre muita gente. A gente mesmo para tomar um tiro quando passa no carro, ou passa no ônibus, ou passa no metrô. Então, essa violência ela está aí. Então, assim, quando você fala essa questão do trabalho, o trabalho é uma oportunidade de organização da vida. Eu aprendi muita coisa no trabalho, percebe? O trabalho como uma escola, aliás, Você eu vai se costumo dizer que o atualizando, né? trabalho, Uma oportunidade de se atualizar, de aprender, de evoluir. exatamente, o trabalho é um encontro, ele é o provedor do grupo social, né? Que a gente começou a trabalhar, um ajudava o outro. Pô, vamos fazer essa roda aqui, como é que a gente faz? Vamos cortar esse pedaço né, de osso de dinossauro para fazer um barco. Então, um ajuda o outro. Até um cara tinha uma habilidade, onde você, inclusive, o trabalho facilita você encontrar as suas habilidades. Né? Que é importante, então, que a gente busque um lugar onde a nossa habilidade é mais importante. Eu descobri que a minha habilidade é lidar com o mental. Descobri isso muito Celeste, é engraçado me lembro de uma coisa interessante. Eu sempre fui, eu sou um cara mais recôndito, mas engraçado, eu sou um tímido que sei que sou tímido. Então, eu não sou tímido, quem sabe que é tímido é mais tímido. Porque ninguém precisa dizer, ele é tão tímido. Eu sou tímido. Não, 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 ele é negão. Não, eu sou negro. Você pensa, quando você tem a consciência antecipada das coisas, você vive um mundo melhor. Essa é uma questão para o mundo do trabalho que a gente tenta trazer. Com um grupo meu, nós fundamos no Hospital Federal do Andaraí a Saúde do Trabalhador. Aliás, de certa hora, o meu grupo levou isso para o Ministério da Saúde. Detalhe, com livros escritos, né? Onde a importância
do trabalhador dentro da empresa, e como é importante o gestor se aproximar ser colaborador do que colabora, porque, na verdade, se você é um gestor que está de cima, né? E essa coisa que o Felipe trouxe do castelo é muito legal, porque o castelo é você. Você fica de fora de você. Aliás, hoje nós vivemos um momento com retorno, né? Estava escutando um colega meu, analista, dizendo, uma live aí, que a gente está voltando pré-freudiano, porque hoje as pessoas que resolvem tudo, né? Tu não faz isso, faz aquilo. Não, gente, existe um ser dentro de você e nesse ser há um espaço inconsciente. Ele vai se manifestar. Daí os atrasos no trabalho, boicote entre as transferências que têm que ser vistas. Por isso é importante que o empresário observe isso e busque levar para dentro da sua empresa quem pode mexer com isso, que são os psicólogos, os coaches realmente sérios, as Na pessoas que trabalham com verdade, RH. os maiores líderes, né, Firmino, e as maiores empresas, elas têm dentro da empresa, elas têm essa função, né? Tem um terapeuta, ou tem pessoas que são terceirizadas que vão entrar ali para dar treinamento, para fazer com que a principal força, que são as pessoas, elas estejam bem mentalmente, bem fisicamente, para conseguir produzir mais. E não ao contrário, você bota a pessoa na baia, produz aí, se vira e que se dane a sua Não, saúde mental, seu continuando com a bem-estar. questão da zebrinha, né, do escravo, né? A ideia do escravo é muito complicada para a gente. Esse é uma marca, é muito difícil, essa ferida é muito difícil ser curada no mental sem o auxílio do autoconhecimento. É Chegamos. sério isso. Então, temos que pensar isso. A importância de autoconhecer-se, de respeitar o outro, a necessidade que eu tenho. Eu preciso, né, da pessoa que limpa a minha casa, da pessoa que me entrega o pão, da pessoa que faz a minha roupa, da pessoa que dorme comigo, ou do filho que eu tive. Percebe? Então, a gente precisa começar a ampliar, e aí a linha é o amor. A gente fala muito de amor, amar é difícil, que você faz sacrifício do seu próprio egoísmo, do seu narcisismo, respeitar o outro, ser empático à dor do outro. Essa é a solução para a humanidade. Felipe, estou vendo que nossa hora já está, né? É. Já foi. Vamos ter que fazer uma nova roda. Eu Ah, até proponho, eu espero estava que vocês pensando tenham na gostado, solução. né? Que tenha agregado valor. Mas é Estava isso. pensando até em fazer uma segunda. A gente vai ter uma segunda, não sei se imediatamente, mas esse assunto vai voltar. Ele é muito amplo. Bom, É, então, se obrigado você pelo gostou, convite. vai lá nas nossas redes, comenta. A gente está fazendo alguns cortes de roda, comenta, bota a sua opinião lá, que quanto mais troca a gente tiver, né? Envia para as pessoas que possa ser, que tenham interesse nisso, que vai fazer sentido para elas, envia, compartilha, porque é um trabalho sério, um trabalho com muito compromisso e principalmente pensando no bem-estar de todos, né, Firmino? É isso, É isso gente. aí. Obrigado aí. Muita paz. Agradecemos e Namastê. pratiquem a gratidão, né? Gratidão é fundamental nesse processo todo. E a solidariedade. Sejam solidários com as pessoas. Note que o outro é importante para você. A gente precisa um do outro. Vamos nos dar as mãos para o trabalho, para um mundo melhor. Namastê. Um abraço.